Olá família, graça e paz. É sempre uma alegria poder saudar a todos vocês no nome do Senhor Jesus. É também uma grande alegria poder falar com você e poder compartilhar um pouco das virtudes de Deus, né? Principalmente hoje, que é o primeiro dia da semana, e não há forma melhor de iniciarmos a nossa semana do que ouvir a voz de Deus, não é verdade? Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que pode. Se você não puder, não tem problema, que você dobre a sua atenção na carta do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, tá bom? A partir do versículo 6. E a minha oração é que o Espírito Santo fale fortemente com você, que o Espírito Santo venha te tocar, venha sanar suas dúvidas, venha te encher de convicção e te encher de alegria. Amém? Bem, queridos, a gente vive numa época ainda de isolamento social. Nessa época de isolamento social, há muita ansiedade, muita crise de ansiedade e também muita ausência e também muita falta de paz, ausência de paz. E um homem também em isolamento social nos deixou, inspirado pelo Espírito Santo, uma mensagem que vai de encontro com a situação que a gente vive e com certeza é uma das fontes para levar alívio a muitas pessoas, ok? Filipenses capítulo 4, do verso 6 em diante, diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Bem, meus irmãos, a gente vê aqui a ordem de Paulo, o conselho de Paulo a respeito da oração, dentro de um contexto bem conturbado. Então ele fala de ansiedade, ele fala, né, da necessidade de sermos guardados pela paz de Deus. E quando Paulo escrevia tudo isso, a situação de Paulo não era das melhores. Paulo estava aprisionado, ele estava em isolamento social. Paulo ele precisava, na verdade, de que alguém falasse isso para ele, quando na verdade era ele que estava sendo a resposta de Deus para as pessoas. E numa época como essa, irmãos, nós como igrejas do Senhor, o que nós precisamos de fato é isso, sermos a resposta de Deus para aqueles que estão em trevas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão com crises existenciais, aqueles que o seu coração está aberto a todo tipo de seta, todo tipo de amargura, todo tipo de ataque contrário aos propósitos de Deus para a vida de cada um deles. E o apóstolo Paulo fala que a oração ela é a chave, ela é a fonte para que de fato a gente possa se ver livre, para que a gente possa encontrar um refúgio, para que a gente possa ter um caminho diferente do proposto pelo mundo em trevas. Então ele começa dando uma ordem no verso 6, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. O termo aqui ele está no imperativo. Não que a ansiedade ela seja um pecado, mas o se deixar dominar pela ansiedade, o se deixar com que o nosso coração seja aprisionado pela ansiedade, isso sim talvez possa nos levar a uma vida distante de Deus,
a uma vida que nos gere dúvidas e incerteza de que de fato Deus é presente conosco, não só agora, mas como também no dia de amanhã. E isso com certeza pode gerar pecado, porque nos distancia de Deus, porque nos faz perder a convicção em um Deus que conhece o dia de amanhã. Então o apóstolo não é que ele nos faz isentar da ansiedade, não é que ele diz que nós não podemos ter ansiedade, mas o caminhar na ansiedade, o andar ansioso, a ansiedade já do nosso estilo de vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, toda a nossa programação é envolvida por esse sentimento tão conturbado, tão nocivo, que pode afligir, pode acabar com a nossa alegria, pode acabar com a nossa comunhão familiar, pode acabar com a nossa fé e com a convicção. Então ela traz dúvida, ela traz incertezas, né? A gente sabe que a depressão ela tem muito a ver com aquilo que já passou, mas a ansiedade, aquilo que vai vir, mas ambas é basicamente a mesma doença e leva às mesmas consequências. Então a gente precisa ter cuidado. O apóstolo Paulo ele dá essa ordem para nós, que a gente não estejais, né? Não andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, nada nesse mundo, por mais que é até saudável certos tipos de preocupação, a gente se preocupar, a gente se cuidar, a gente se programar, mas nenhum assunto deve tirar a nossa paz a ponto de nós tirarmos o nosso olhar de Cristo e fixar o nosso olhar para aquilo que jamais poderemos acrescentar sequer aí um palmo, um dedo, ou interferir naquilo que já está determinado e proposto por Deus. E Paulo fala que a gente não deve andar por isso. Há uma ordem, há um imperativo. E se a gente não pratica, estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele diz que para que a gente não venha andar ansioso, o apóstolo Paulo ele fala que em tudo a nossa oração, né, os nossos pedidos tem que ser conhecido diante de Deus. Então ele fala que na continuação dos versos, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Meus irmãos, é interessante que a oração é essa fonte que nos livra das crises existenciais, né? Mas é também interessante quando o apóstolo Paulo ele fala que em tudo as nossas petições, né, devem ser conhecidas diante de Deus. Aí vem aquela pergunta, será que Deus não conhece as nossas necessidades? Será que Deus não conhece aquilo que a gente precisa? Será que Deus já não sabe que eu preciso de um emprego, que eu preciso de saúde, que meu filho precisa ser curado, que meus pais precisam ser curados, que meu avô, que meu tio precisa ser tocado por Deus, que nós precisamos de libertação, que a gente precisa de algo que só pode vir das mãos do Senhor? Será que Deus já não sabe disso? Para que o apóstolo Paulo venha dizer que em tudo seja conhecidos diante de Deus? E aí vem um grande segredo da oração, irmãos. A gente acha que a oração é um meio que a gente encontra para resolver problemas. A gente acha que a oração é algo que a gente fala, olha, eu preciso de algo, eu preciso arrancar das mãos de Deus a condição de fazer isso, e é através da oração. E você vai, dobra o joelho, você fecha os olhos, e você fala com Deus e você pede aquilo para Deus. E você diz para Deus que Ele tem que fazer porque Ele tem que fazer. Será que é de fato esse o caráter
da oração, daquilo que Jesus ensinou os discípulos a orar? Será que era essa a intenção de nos comunicarmos com Deus? Será que era na ânsia de extrair dele algum benefício, porque só ele pode fazer e de fato só ele pode mesmo? Será que de fato as nossas orações têm sido nesse caráter apenas de se relacionar com Deus naquilo que ele pode fazer e não daquilo que ele é? A gente se esquece que a oração não é para compartilhar problemas. Às vezes a gente tem, né, toda igreja, é normal isso. Se você me assiste, você é de outra denominação, isso deve ser normal na sua igreja. Aqueles caderninhos de oração, que mais parece caderno de problema, né? Então você olha lá, né? Então há muitas petições. A nossa vida é um caderninho de problemas que a gente vai apresentando diante de Deus. Quando na verdade a oração, ela deveria ser um meio da gente comunicar apenas a nossa intenção de fazer a vontade de Deus. A oração não é para extrair soluções, mas a oração é para criar dentro de nós a consciência de uma relação, a consciência de uma natureza, de uma identidade, de um propósito. É bem verdade que quando uma criança é pequena, ela simplesmente chora. E os pais, eles vê para cada choro, a criança tem uma necessidade. O choro de trocar as fraldas, o choro da mamadeira, o choro do colo, o choro do sono, ou o choro porque o sono acabou. Mas a partir do momento que a criança ela vai crescendo, já não dá mais para a criança, né? Já numa fase de adolescência, de juventude, já na entrada da fase adulta aí, dos 18 anos, 19 anos, 20 anos, já não dá para ouvir choro. Ali a gente precisa ter um contato relacional. Ali a gente precisa compartilhar virtudes. Ali a gente precisa, né, conversar ao ponto de criar entre pai e filho um relacionamento de identidade, de natureza e de propósito. Já viu aquele filho que nunca conversa com o pai, mas quando conversa para pedir? E ainda chega no pai. Eu tenho gente que é pai, a gente sabe disso. Chega no pai e fala: pai, eu sei que você pode. Puxa vida, meu, então seu relacionamento comigo é nessa base de que eu posso, e você sabe que eu posso, e você já chega chegando. Pô, é bem verdade que em um relacionamento de identidade, de propósito, o filho não precisa pedir nada, porque de fato o pai sabe o que o filho precisa, porque é uma participação mútua, íntima e constante. Então o pai está sempre presente nas ações do filho, nos sonhos, nos projetos. Eu acho que falta um pouco de nós, é a gente dobrar os joelhos e conversar com Deus, falar daquilo que está no nosso coração. Perguntar para Deus o que Ele quer da gente. Você acordar de manhã e dizer: Senhor, por quem eu vou me sacrificar hoje? Por quem que eu vou me derramar hoje? Senhor, eu quero cumprir os seus propósitos, eu quero que o mundo veja em mim o reflexo da sua vontade. Quando a gente, irmãos, consegue se colocar nas mãos de Deus a tal ponto de fato, não só por uma convicção religiosa, que você ouviu que você é filho de Deus e você ouviu tanto isso que você é filho de Deus, que você tem essa convicção, mas é uma convicção apenas no campo mental, no campo racional, e você diz: não, eu sou filho de Deus porque eu fui discipulado assim, eu aprendi assim. Isso pode ter lá o seu grau de valor, mas é muito diferente das pessoas olhar em você e ver em você um filho de Deus por conta da sua relação íntima, por conta desse relacionamento que cria
uma consciência, cria um caráter tão grande que é difícil as pessoas olharem para você e não ver Deus, e não ver algo que vem do coração de Deus. Quando nós fazemos isso, aí essa ordenança de Paulo, que a gente não seja ansioso, que o nosso caminhar, o nosso estilo de vida não seja tomado por essa dúvida, por essa falta de convicção. E quando a gente ora, quando a gente se derrama aos pés do Senhor, quando a gente já tem uma conversa com Deus, uma conversa de pai e filho, uma conversa de: olha, pai, meu problema é assim, 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 mas eu quero que o Senhor dê as mãos comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que tudo flua do Senhor, e aí a sua vida fica bem entregue a Deus. Aí os próximos versos fica também fácil de se concluir em nossa vida. E a paz de Deus, diz o verso de número 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. É interessante que não é a paz com Deus. A paz com Deus é aquela paz que a gente adquire quando nos entregamos a Cristo. Nós mudamos de lado. Nós éramos daqueles que estavam na contramão de Deus, o qual a palavra de Deus nos resistia. Estávamos em guerra com Deus, estávamos em constante intriga com a sua palavra. Agora não, uma vez salvo, temos paz com Deus. Mas no relacionamento que a gente vai criando, que nós vamos desenvolvendo nessa consciência, nessa construção de caminho, nessa construção de identidade, de propósito, nesta construção de processo, porque consciência, caráter, isso é um processo que deve ser construído. O nosso coração ele é guardado. E Paulo ele fala que a paz de Deus não é simplesmente uma frase, mas é uma paz que ela vem com uma ação, porque Paulo diz que ele guarda. Paulo ele extrai esse termo guardar quando ele mais ou menos olhava ali para os guardas romanos, aqueles homens muito bem equipados, a guarda, né? A guarda do rei, a guarda do palácio, e aí via aqueles homens bem equipados. Paulo mais ou menos extraía esse termo dali. Então, quando nós nos relacionamos com Deus ao tal ponto de estarmos completamente inseridos em sua vontade, a paz de Deus nos guarda. E que nesse período tão difícil, que o seu coração, meu irmão, meu querido amigo que me ouve agora, que me assiste, que seu coração seja guardado, seu coração seja protegido. As mãos de Deus, a ação do Senhor, que esse contato, que esse compartilhar de virtudes possa guardar o seu coração. Como é que isso é possível, irmão Júlio? Como que eu consigo? Qual é o passo inicial? Qual é o pontapé inicial? Eu fiz questão de ler o verso 8, que já é um outro assunto, mas eu fiz questão de ler ele porque eu acredito ser ele um pontapé inicial, quando Paulo diz que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Talvez o pontapé inicial seja isso, que você alimente-se, alimente a sua alma, alimente a sua mente, alimente o seu coração com aquilo que procede de Deus. É bem verdade que parece, né, uma confissão positiva aqui, né? Aquele pensamento, né, que tudo vai dar certo e você fica positivando, mas não é disso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que eu preciso me abastecer
eu preciso me envolver, eu preciso me alimentar com aquilo que tem um princípio fundamental na palavra de Deus, com aquilo que é forte, com aquilo que me traz estrutura, com aquilo que de fato pode me identificar com Deus. E é bem verdade que a gente vai se parecendo um pouco com aquilo que a gente se alimenta. Se você levanta de manhã e você assiste todos os desenhos animados, tudo aquilo que é projetado para uma criança hoje, é capaz que você não consiga dormir à noite. Tamanha violência que é pregada pelo conteúdo que é dado às nossas crianças. E cabe a nós, pais, ajudar os nossos filhos pequenos a alimentar a mente com aquilo que vem de Deus. Se a nossa juventude não se alimentar com aquilo que vem de Deus, dificilmente ela vai ser uma juventude, como disse o apóstolo Paulo, jovens que venceram o maligno. Se os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos não alimentar a mente com aquilo que vem de Deus, dificilmente nós vamos conseguir ter um relacionamento íntimo e amigável para com o nosso Senhor. E uma vez que não temos um relacionamento saudável, a ansiedade vai tomar conta de nós. E o nosso coração não terá paz. Mas que, pelo poder de Deus e da sua palavra, que a paz possa reinar em seu lar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que a paz possa reinar em sua família, em seu coração, que nesse período nós possamos ser como foi Paulo para essa igreja. Mesmo em isolamento, ele foi resposta de Deus. Tamanha era a sua intimidade que ele tinha com o Senhor que ele servia. Que nós também possamos ter uma intimidade com Deus tamanha que sejamos a resposta que esse mundo precisa, em nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe.